Olá a todos, o meu nome é Bernardo Marques da Silva e sou interno da Formação Geral no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Fui editor-chefe da Data Médica Portuguesa Student em 2018 e durante o ano de 2016 e 2017 colaborei como editor associado. A investigação e a publicação científica são temas que me interessam bastante e hoje vou falar-vos um bocadinho da perspectiva do interno de Formação Geral sobre estes tópicos. Vou contextualizar primeiro sobre o que é o internato da formação geral e depois explorar a investigação e a publicação científica a partir desse ponto de vista. Ora bem, o internato da formação geral, anteriormente designado como ano comum, acaba por ser o primeiro ano a trabalhar oficialmente como médicos. Somos médicos ainda sem autonomia, na maior parte dos casos, e temos sempre um tutor atribuído e passamos por várias rotações, quer rotações hospitalares, passando pela medicina, pela cirurgia e pediatria e também fora do hospital, com a medicina geral e familiar e a saúde pública. Ou seja, todas estas rotações acabam por nos permitir contactar não só com diferentes profissionais, mas também com diferentes realidades de trabalho, metodologias diferentes, formas de ver o doente diferentes e também disponibilidade para realizar investigação e tipos de projetos muito diferentes. Isso acaba por ser bom porque estamos expostos a muita variedade e podemos realmente escolher aquilo que mais nos agrada. Mas falando um bocadinho do período que antecede o ano comum, temos o estudo para a Prova Nacional de Acesso, que é um período que acaba por ser bastante estressante e cansativo, e o ano comum é o primeiro ano, desde pelo menos há 6 anos, que estamos sem obrigações académicas. Ou seja, não há exames, não há provas orais, não temos que preparar nenhuma apresentação e, portanto, estamos mais livres nesse aspecto. Portanto, podemos optar por aquilo que quisermos. Claro que temos que cumprir um horário de trabalho semanal, mas existe muita maior flexibilidade sobre aquilo que queremos fazer. Felizmente, muitos de nós têm a oportunidade de escolher também o local onde vão realizar o ano comum e logo a partir do momento em que se realiza a escolha, planearem de uma forma ou de outra aquilo que será o seu ano comum. Podemos optar por tentar continuar embrenhados nos livros e continuar a nossa formação de uma forma muito aguerrida, ou então aproveitar para relaxar um pouco mais e preparar para o internato, que depois daí não teremos hipótese e vamos ter que trabalhar o tempo que for necessário e é mais difícil se calhar conciliar com algumas outras tarefas que possamos querer fazer. Contudo, este ano acaba por existir esta pandemia do Covid-19 que de certa forma defrauda aquilo que foi publicitado como um ano tranquilo, que seria o ano de A, que seria um ano em que teríamos mais oportunidade para relaxar. Contudo, este ano é diferente e então é necessário adaptar de certa forma as nossas expectativas e também aquilo que podemos ou queremos fazer. O coronavírus acaba por ser uma faca de dois gumes, é paradoxal, porque se por um lado acaba por pôr uma grande pressão na atividade assistencial dos doentes e para conseguirmos dar uma resposta satisfatória e de qualidade a esta pandemia, também por outra é uma grande oportunidade de realizar investigação, porque há muita coisa a descobrir sobre o coronavírus, sobre a sua abordagem, mas também sobre como é que os serviços se prepararam, como é que os profissionais estão a reagir. Existem muitas oportunidades de investigação, por isso é aqui um balanço ténue entre uma oportunidade ganha ou uma oportunidade perdida. Mas vamos agora falar de investigação e, consequentemente, da publicação dos resultados dessa investigação. Primeiro, porquê é que decidimos investigar? Na minha perspectiva, acho que é a vontade de resolver problemas e o entusiasmo que nós temos ao descobrir algo novo, algo que ainda não tinha sido revelado por ninguém, e é esse entusiasmo que nos faz querer procurar respostas e tentar encontrar novas soluções para problemas que vemos, quer nos nossos doentes, ou encontrar soluções para colocar
alguns serviços a funcionar de uma forma melhor. Depois, sempre que estamos a realizar a investigação, estamos obrigatoriamente e inerentemente a estudar o tema com mais afinco. É necessário estarmos profundamente dentro do tema de investigação para conseguirmos nós próprios montar um projeto ou conseguirmos pensar de uma forma diferente sobre uma determinada patologia, por exemplo. E também aguça o nosso espírito crítico, porque estamos a ler uma grande quantidade de artigos, estamos em contacto com a metodologia científica e, portanto, acabamos por ter um maior olho crítico e sempre com uma maior avaliação mais analítica das coisas. Depois, outra das motivações que estão presentes para realizar a investigação e publicação é o efeito curricular, ou seja, atualmente o internato tem vários parâmetros de avaliação, sendo que na maior parte das especialidades, se não todas, existe uma parcela da avaliação que é atribuída às publicações que foram feitas pelos internos. Não estou a dizer que seja fulcral, nem é obrigatório no ano comum, mas posteriormente vai ser importante que a pessoa tenha publicações, quer a pessoa goste ou não de investigar. Acaba por ser uma inevitabilidade com a qual temos que viver. E isso acaba por colocar alguma pressão naqueles que não têm tanta vontade ou aptidão para realizar a investigação. Não considero que este seja o método mais correto de promover a investigação científica, mas acaba por ser uma necessidade que temos que cumprir na nossa formação. Mas o que é preciso para começar? Bom, diria que o principal é termos motivação e muita disponibilidade, porque sem isso vai ser muito difícil conseguirmos investigar ou publicar o que quer que seja. Mas para que consigamos publicar algo de qualidade, também temos que receber formação. Se há faculdades como a Nova, em que mesmo durante o curso já há a oportunidade de realizar formação na área da publicação e escrita de artigos científicos, há outras faculdades em que tal ainda não é uma realidade, mas o ano comum é ele próprio uma boa altura para apostarmos na nossa formação, porque sabendo à partida que vamos ter que publicar, o ano comum pode ser uma ótima oportunidade para dedicarmos tempo a cursos ou ir a congressos em que possamos aprender mais sobre a área da bioestatística, sobre o funcionamento de ensaios científicos e todos os processos inerentes à publicação dos artigos científicos. Depois, temos de ter uma área de interesse. Durante o ano comum também existem muitas oportunidades de contactar com diferentes áreas e certamente conseguiremos encontrar alguma que nos fascine e que suscite alguma curiosidade. Se queremos investigar e publicar, temos que estar atentos para esse facto. Temos que estar atentos nas reuniões de serviço, quando expõem alguns tópicos e podemos começar a pensar em formas criativas de resolver algum problema, pensar se um determinado grupo de investigação publicou um artigo que foi apresentado no Journal Club, porque é que não vamos fazer algo inspirado nesse trabalho a nível local? Existem N oportunidades, mas temos de estar atentos a elas, ou seja, temos que pensar que queremos publicar, que é uma das nossas prioridades, para podermos encontrar formas de realizar a investigação e depois publicar. Outra peça fundamental é termos alguém de referência, um interno, um tutor, alguém ou uma equipa que esteja a realizar a investigação e que nos possa ajudar, que nos possa guiar e que nos possa dar as ferramentas necessárias para nós conseguirmos chegar a bom porto, porque embora possamos já ter alguma experiência adquirida durante a faculdade, é sempre importante ter alguém que nos ajude, apoie e também sirva como um avaliador, ou seja, avaliar a viabilidade do nosso projeto, qual é que é o seu grau de interesse, porque há muitos projetos que nós podemos pensar que são muito interessantes, mas que depois alguém com mais experiência na área nos diga, olha, isso já está a ser feito noutro sítio, já foi publicado, e acaba por ser sempre necessário este networking entre
a nós e alguém mais velho ou alguém com mais experiência para que consigamos produzir algo de qualidade. Depois, existem muitas oportunidades. Tenho aqui uma pequena listagem dos artigos que a Ata Médica Portuguesa Student, a tipologia de artigos que a Ata Médica Portuguesa Student aceita, e portanto sabem que a Ata Médica Portuguesa Student é uma secção dedicada à publicação não só por estudantes, mas também por internos da formação geral. É uma área dedicada numa revista indexada no PubMed e com fator de impacto. E, portanto, temos várias opções que nós podemos tentar produzir, desde um artigo original, artigos de revisão, quer tenham ou não meta-análise incluída, e depois podemos optar por outros artigos que acabam por ser publicações de atividades menos estruturadas, ou seja, não requerem um projeto de investigação por si, não requerem um projeto de investigação tão bem definido. Ou seja, são casos clínicos, são imagens médicas, são respostas a artigos publicados numa dada revista, e são eles também oportunidades de publicar e que certamente serão não só enriquecedoras a nível pessoal, mas também a nível profissional, em que estaremos a contribuir para a nossa melhoria curricular, realizando trabalhos que contribuam para o conhecimento e para a ciência. Depois dou-vos aqui outro exemplo do BMJ, que cita algumas tipologias de artigos que podem ser feitas por qualquer médico, mas nomeadamente por internos do ano comum, em que tem alguns exemplos, como os casos clínicos ou os case reports, não só daquelas novidades ou peculiaridades que às vezes são mais publicadas, mas também apenas como abordar alguns casos de patologias típicas que podem ser úteis para a formação e para o ensino de outros colegas. Depois deixo-vos também alguns avisos e alertas, nomeadamente relativo ao Predatory Publishing, que são revistas que procuram de forma ativa pessoas para publicarem lá artigos. Estas revistas normalmente não têm nenhum tipo de peer review e pedem uma taxa ao autor para ele publicar. É claro que estas revistas acabam por contribuir de forma negativa para a ciência, porque publicam muito lixo, por assim dizer. Trabalhos que não foram revistos, trabalhos que não se sabem muitas vezes quais é que foram as metodologias utilizadas e, portanto, são um bocado a barulho de fundo. Contudo, deparamos também com a realidade de serem necessários números de publicações, ou seja, a avaliação está baseada no número de artigos que uma dada pessoa publica e não com a qualidade intrínseca do trabalho que é publicado. Daí que seja tão difícil, às vezes, evitar que estas publicações ganhem ímpeto e que sejam utilizadas. É muito difícil de controlar o seu crescimento no mundo atual. Depois, outra coisa é o número de rejeições. Temos de estar preparados para que os nossos artigos sejam rejeitados muitas vezes, e mesmo que às vezes sejam rejeitados numa dada revista, não é sinal que o nosso trabalho não tenha valor. Simplesmente, naquela revista não estavam à procura daquele tipo de trabalho ou encontraram algumas falhas que não consideraram suficientes para rejeitar o trabalho e para que o mesmo tivesse publicação na revista. Contudo, muitas vezes nos processos de submissão também recebemos revisões que nos ajudam a melhorar o nosso trabalho e, portanto, se calhar o trabalho depois de uma submissão ainda vai ser melhorado porque houve alguns ajustes que puderam ser feitos e que melhoraram os nossos trabalhos de investigação. Por fim, gostaria de vos deixar com dois cenários, um em que consideramos a publicação como um fim em si mesmo e como que um certificado, e outro em que abraçamos o processo não só de condução de um projeto de investigação, como também da submissão de um artigo para publicação. É claro que no futuro
podemos interpretar o nosso currículo apenas como certificados e contabilizar apenas o número de publicações. Mas eu penso que teremos muito mais valor acrescentado a qualquer local onde trabalhemos se tivermos realmente as ferramentas que nos permitam conduzir projetos de investigação que podem conduzir a publicações de valor. Portanto, independentemente do nosso grau de formação ou do grau em que nos encontremos, se estejamos na faculdade, no internato de formação geral ou no internato de formação específica, o que eu penso que é mais importante é que consigamos adquirir as ferramentas que nos permitam gerir situações de investigação e também de publicação. Aí sim, teremos elementos diferenciadores que nos tornarão um ativo mais atrativo para os nossos empregadores. Termino também dizendo que a investigação e a publicação são trabalhos de equipa, é sempre necessário alguém para não só nos apoiar, como também para nos guiar e nos dar mais formação, e para conseguirmos levar a bom porto um projeto de investigação é necessário que tenhamos não só uma grande motivação para o fazer, porque são processos longos, levam por vezes meses ou até anos para se conseguir publicar um trabalho. Temos que ter essa disponibilidade, não só mental, mas também de tempo, porque com todas as outras atividades que temos que desenvolver, a investigação consome um grande tempo e esse tempo vai ter que ser retirado de outra parte, normalmente do tempo de lazer que disporíamos, e para que isso seja viável temos mesmo que encontrar uma área que nos interesse, porque se estivermos a fazer um trabalho numa área que não seja do nosso interesse, nunca vamos ter nem a motivação nem a disponibilidade que são necessárias. Agradeço ao FutureMD o convite para dar esta sessão e também à Atamédica Portuguesa Student. Deixo aqui o meu contacto para esclarecer eventuais dúvidas que tenham e estou sempre disponível. Muito obrigado. It's with these hands and the hands of our 6,500 professionals that we've gotten to where we are today. And it's because of these hands that we've built a brand to be proud of. And that's why we communicate to our clients the message, it's good to be in good hands. Your hands. In the hands of those who materialize our mission to help people live healthier lives and to help make the health system work better for everyone. You who dedicate your lives to the well-being of others. You who push yourselves every day to be there for the best and worst moments in the lives of our clients. And it's through you that we demonstrate our values and show our pride. Proud to be a point of reference for the quality of our services and safety of our patients. For the health experience we provide, for the technology we employ, and for supporting the communities to which we belong. It's with your dedicated, professional hands, hands that truly show that caring is in our nature, that we are proud to be Luzievich. It's good to be in good hands. Your hands.